Olá, gente! Estamos aqui para falar novamente a respeito do capítulo 5 do livro Mito e Corpo. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês a respeito de como que se entende a ideia de imagem e experiência, né? O Kahneman fala: o que nos faz acreditar que sabemos somatizar uma imagem a partir de dentro, corporificá-la? Minha suposição é que a maioria das pessoas opera por meio da imitação de imagens externas. Né? Digamos que um mito sugere modos de agir numa situação específica. O mundo mitológico expressa a luta do reflexo subcortical primário, tentando manter o ambiente interno e tentando encontrar um modo de sustentar o seu metabolismo e forma corporal diante de encontro com situações excessivas. Nessa batalha, o cérebro subcortical depende do cérebro cortical para definir e refinar respostas reflexas imediatas. Esse diálogo interno entre uma organização herdada e o seu cérebro cortical organiza um comportamento contemporâneo. Que, grosso modo, é o que eu estava falando no vídeo anterior a respeito de pessoalizar a imagem, tá? Cérebro cortical, córtex, raciocínio, fala, tal. Cérebro subcortical, emoções, instintos reptilianos. Então, quando esses dois cérebros conversam, eu começo a criar, a partir de imagens que eu posso ter visto lá fora, uma imagem própria, levando em consideração o mundo no qual eu estou. Ok? Na sociedade atual, a informação, os fatos e as imagens do cérebro em relação a como devemos ser são consideradas realidade, enquanto o mito e a resposta somática vistos como ficção. O nosso corpo faz uma imagem de si mesmo no seu cérebro. Isso é chamado de imagem corporal ou imagem somática. Então, para vocês entenderem que quando eu falo de imagem, aqui eu estou falando de neurologia mesmo. Quem é Damasio, né? Leiam o Antônio Damasio. Ele fala bastante sobre essa ideia da imagem somática. A maneira como a expressão emocional do nosso corpo aparece para os outros também é uma imagem somática. A mitologia apresenta as imagens, como as do acadêmico, do padre, do criado. Quando vivemos mediante essas imagens descorporificadas ou posturas somáticas vazias, ou seja, papéis que não são enraizados nas emoções do nosso corpo, falta a elas a força emocional para nos dar sustentação. Essas imagens são inautênticas, porque são mal corporificadas. Então, quando eu apenas imito aquilo que eu vejo, né, essa imagem não me dá força. Por quê? Porque não tem meu eu envolvido ali. Não tem a minha história, não tem o meu repertório. Uma professora minha falava assim, quando você vai aprender uma língua estrangeira, você não fica só imitando o professor. Você imita o professor com o teu sotaque, com o teu tom de voz, com o teu ritmo, no teu timbre. Porque se você fizer uma imitação ipsis literis da voz do professor, de tudo que o professor está fazendo, você não está aprendendo uma língua, você está imitando o professor, que nem um papagaio. Né? Mas quando você faz essa imitação e começa a colocar de você, aí é o teu jeito de falar aquela língua que você aprendeu com aquele professor. É uma imagem externa que eu corporifico, que eu internalizo, gerando uma imagem minha interna falando sobre isso. E isso tudo é neurologia, não é viagem de psicólogo, tá, gente? Quando eu falo dessa imagem corporificada e tal, não sei o quê, isso é neurologia. Né? São os neurônios espelhos captando a informação externa, fazendo um mapa mental, né, de como que isso se organiza dentro do meu corpo, fazendo o meu corpo imaginar como seria fazer isso, falar aquilo e tal. E isso tudo é neurologia. Leia o Damasio que vocês vão entender. Tudo que eu estou falando aqui tem base em neurologia. Tá, gente? O diálogo interno-externo gerado por esses modelos nos ajuda a formar uma subjetividade pessoal, um conjunto de percepções e outro de movimentos musculares que podemos volitivamente ligar ao comportamento. Né? Então, o que acontece? O que o Kahneman está falando aqui é que a imagem externa não é um problema. O problema é quando eu fico apenas na imitação. Quando eu tomo essa imagem interna, crio toda essa rede aqui que ele está falando, então o interno e o externo se comunicam, que é o que ele está falando aqui. O diálogo interno-externo, gerado por esses modelos, nos ajuda a formar uma subjetividade.
Então ele não está negando o externo. Ele está dizendo que quando nós temos um diálogo entre as imagens externas e internas, nós criamos subjetividade. Ou seja, a subjetividade é um exercício. Ela é o resultado, na verdade, de um exercício. Desse diálogo, ao invés de só pegar e imitar. Que hoje em dia, Instagram, por exemplo, né? Ah, porque Beltrano de tal fez tal coisa. Ah, então todo mundo tem que fazer tal coisa. Ah, porque Beltrano de tal, né, falou de tal livro. Nossa, então todo mundo tem que ler esse livro. Porque não sei quem falou de tal série. Nossa, todo mundo tem que ver tal série. Isso é imitação apenas. Né? Eu estou imitando. Eu olho a série, eu vejo. Trata do quê? Ah, tá, interessante essa série. Que bom que o Beltrano gostou, mas eu não tenho muito interesse por esse tema, não vou ver essa série. Ou, interessante. Não é um tema que eu gosto, mas será que tem alguma referência? Vou procurar a respeito da série. Isso daqui é o diálogo. Esse é o momento do diálogo. Mas como hoje em dia nós queremos coisas rápidas, pique do músculo, né? Nós não nos damos tempo de pessoalizar. Nós não nos damos tempo de internalizar, de sentir a partir do nosso referencial o que aquelas informações são. E nós só reproduzimos. E aqui a gente perde subjetividade. Por que a gente perde? Porque a gente não exercita. Subjetividade é um exercício. É o resultado de um exercício. Né? Alright. Vamos continuar aqui. O Campbell. Mito e natureza. A mente cria o mito, não a partir de seus programas racionais, mas em resposta às sugestões do corpo em relação àquilo do que ele necessita. Essa imagem, força de imagem pedagógica, de onde vem essa imagem? Quem a oferece? Quem responde a ela? Porque toda uma constelação de imagens pode ser apresentada sendo que apenas uma funciona. O que é isso? Outra imagem estará se apossando de alguém sentado bem ao seu lado. Este reconhecimento do seu próprio sistema de respostas é fundamental. É o que era, não é? A vida do corpo é a fonte dos nossos mitos. O Oswald Spengler, em O Declínio do Ocidente, fala das eras de uma cultura, primavera, verão, outono e inverno, e de suas formas de vida. Isso é verdadeiro no que se refere à vida do organismo, como self biológico e social, e para o nosso ciclo de vida pessoal. É disso que o mito é feito, a história somática. O mito tem a ver com o movimento do nosso corpo universal e pessoal. Biologia é uma mitologia. E quando avançamos penosamente por todas as informações anatômicas e fisiológicas, estamos lendo os mitos da ciência relativo ao que significa ser humano. Tá? Aqui ele retoma uma questão que ele traz, que eu trago no outro vídeo, né, que é assim: defendo que você experiencie a sua imagem somática para conhecê-la como algo que você organizou a partir de dentro. Você se torna íntimo de sua estrutura e fica sabendo como o processo somático nos mantém numa continuidade ao longo de toda a nossa vida. E esse é o primeiro passo. Na sociedade atual, praticamos corporificação das imagens fabricadas por outros sobre como devem ser os seres humanos. Né? Isso daqui, a gente vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, muitos clientes meus ainda se relacionam com pai e mãe de uma forma filial pequena. Ou seja, eles ainda são os filhos pequenos do pai e da mãe. Tá? E durante o processo de terapia, nós começamos a organizar novas imagens. Como me relacionar com esses pais sendo adulto? Não significa impor nada aos pais, mas significa qual é o meu lugar hoje. E para isso a pessoa precisa começar a se sentir. Ela precisa sentir que ela não é mais tão dependente assim dos pais, ou que às vezes ela não é mais dependente, que ela é codependente assim como todos os seres humanos. Ela precisa muitas vezes sentir o seu poder. Ela precisa muitas vezes sentir a tristeza pela infância que foi perdida, a raiva de não ter sido tão bem tratado quanto ela precisava ser. Todo este processo leva a pessoa a se organizar de uma maneira adulta. Isso não significa que ela vai negar os pais. Isso significa que ela vai olhar para os pais de um novo lugar. Ou seja, ela vai estruturar o que é ser um filho adulto. E como eu converso? Como eu me relaciono com meus pais sendo um filho adulto dos meus pais? O que eu aceito e o que eu deixo de aceitar? O que eu falo e o que eu deixo de falar? Quais são os comportamentos que eu deixo de ter, os comportamentos que eu começo a ter?
Todas essas transformações têm a ver com tudo isso que o Kahneman falou aqui. Esse processo de reorganizar imagens a partir de dentro, a partir da minha nova experiência enquanto ser. Antes eu era uma criança, hoje eu sou um adulto e hoje eu faço coisas de adulto. Eu me relaciono com meus pais a partir de um novo ponto de vista, de um novo ponto de sentimento, de um novo ponto de ação, de um novo ponto de receber informação. Às vezes aquilo que me deixava fudido da cara quando criança, agora eu simplesmente aprendi a pôr limite. E eu não preciso mais ficar com raiva, porque eu tenho a ferramenta do limite para dar para os meus pais e antes eu não tinha isto. Né? Ou antes eu não tinha medo de receber e agora eu tenho segurança em mim. Eu sei quem sou. E eu sei que eu não serei manipulado. Eu posso receber. Todas essas mudanças têm a ver com isso que o Kahneman fala e que o Campbell fala aqui também, de organizar novas formas de ser. Isso muitas vezes pode vir a partir dos mitos. A partir do momento que eu ouço os mitos, a partir do momento que eu crio imagens a respeito disso e que eu começo o meu diálogo interno com essas imagens, a respeito da minha própria história e do que essas imagens me oferecem. Então, tudo isto é mitologia. Tudo isto é biologia. Tudo isso é psicologia somática. Né? Bacana, né? Gente, estamos fechando aqui o capítulo, né? Estamos fechando o vídeo de hoje, na verdade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.